E aí pessoal, beleza? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Já peço aí para você dar um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seus colegas e não deixa de habilitar o sininho aqui do lado, pessoal, do botão se inscrever, para você poder receber as nossas notificações assim que a gente postar um novo vídeo. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês, dar uma dica de projeto, mostrando alguns drives para motores do tipo brushless. Tá, tô fazendo uma aplicação aqui, pessoal. Primeiramente eu estou fazendo aqui uma aplicação com um microcontrolador STM8, utilizando o kit de STM8 que eu tenho aqui. Tá? Tô montando aqui uma plaquinha que é um pré-drive para um motor brushless. Aqui ele vai pegar a saída mais um PWM. Mas o objetivo, pessoal, desse vídeo é mostrar esses tipos de CIs ou circuitos integrados que são destinados a motores do tipo brushless, tá? Em especial aí muito utilizado em equipamentos como ar-condicionado, né? Todo tipo de equipamento que envolve motor do tipo brushless, né? Então a gente tem aqui, ó, esse cara aqui é um exemplo, tá? Sempre eles são como se fosse uma ponte trifásica, tá? Esse cara, inclusive, aqui ele tem uma potência maior. A gente pode perceber que no próprio encapsulamento dele já tem uma parte metálica, onde você pode acoplar aqui um dissipador, um cooler, um dissipador mais um cooler. Tem esse cara aqui, ó, que é um outro drive, até 100 watts, que é da ST. Esse cara aqui é o ST Jeep, se eu consigo observar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar. Ah, esse aqui já é outro. Esse aqui é o IPN 1M50, tá? E eu tenho esse outro aqui que eu estou utilizando, ó, que é da Silan. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir essa reguinha aqui. Da empresa Silan, uma empresa chinesa. Esse drive é muito legal. Já está aqui na versão SMD, ó. Ok, esse aqui é o SD02M50 DAS, tá? Basicamente, pessoal, vocês vão ver que tem aqui os pinos de entrada, eles têm 6 MOSFET aqui dentro, junto com os drives dos MOSFETs, e eles trabalham com tensões aí de até 600 volts, tá? Então, pessoal, logo depois aí do nosso patrocinador, vou mostrar o datasheet de alguns desses drives para vocês, como dica aí de desenvolvimento de projetos. E se você gostou desse vídeo, pessoal, comenta aí nos comentários do vídeo se você quer uma continuação desse assunto. Aí eu pego para vocês e mostro, né, uma aplicação na prática com esses drives, beleza? Então é isso aí. Logo depois do nosso patrocinador, a gente volta com os datasheets desses drives. Quero apresentar para vocês o nosso patrocinador, que é a Victor Vision. Eles estão há 11 anos no mercado, oferecendo toda a linha de displays gráficos coloridos com tecnologia touchscreen e interface serial, que irá facilitar na criação do seu produto. Então você que está desenvolvendo um projeto, seja ele acadêmico ou profissional, entre lá no site victorvision.com.br e confira toda a linha de displays inteligentes, displays com tecnologia Android, displays com interface HDMI, muito úteis para a linha Raspberry. E para você poder aprender tudo isso, eles estão oferecendo um kit de desenvolvimento com um display de 2.8 polegadas, cartão de memória, hardware, shield e biblioteca para a linha Arduino, além de possuir um software que é o UniQView AD, que irá facilitar na criação de interfaces gráficas modernas e eficientes. Então não perca tempo e entre lá no site da Victor Vision e confira toda a linha de produtos que eles estão oferecendo. Bom, pessoal, eu inicio então a explicação aí desse vídeo, né, mostrando essa imagem aí desse circuito, tá? A gente pode então observar que aqui eu tenho uma ponte trifásica para justamente trabalhar com motores que a gente chama
BLDC, que são motores brushless trifásicos. Tá? Então, como é que funciona basicamente? Né? Eu vou ter um motor trifásico e semelhante ao que a gente já trabalha com motor de corrente contínua, para você fazer inversão de polaridade, a gente já trabalha com ponte H, né? No caso de um motor trifásico, você vai precisar de uma ponte trifásica, tá? E aí você vai ter aí 6 dispositivos ativos, tá? Esses dispositivos podem ser, dependendo da potência do seu motor, podem ser transistores, podem ser MOSFETs ou até mesmo IGBTs, tá? Utilizando motores aí brushless, né, que é a mesma técnica, muito utilizado hoje em diversos tipos de aplicações, tá? Aplicações que vão desde drones, né, motores das hélices dos drones, até ar-condicionado, tá? Porque eles têm uma ótima eficiência, tá bom? Então, basicamente, esse circuito ele vai funcionar sempre trabalhando, né, com pares de transistores. Então, vamos imaginar que eu queira ligar aqui um polo do motor. Eu vou ligar, por exemplo, aqui o SW1 em conjunto com o SW4, tá? E aí vai passar uma corrente pela bobina, né, entrando em U, saindo em V e passando pela chave SW4, tá? Na sequência, eu posso, por exemplo, ligar o SW3 com o SW6, e aí vai passar de V para W, tá? Então, isso é feito, né, essa sequência de pares de dispositivos, elas são controladas, né, por um microcontrolador, tá? E no tempo correto, tá? Então, o que significa isso? Que esses motores, eles vão ter, né, aqui nas bobinas, sensores de efeito Hall, tá? O mais comum é você encontrar sensores de efeito Hall que vão dar a informação exata, né, da posição angular do teu motor para o teu microcontrolador fazer o chaveamento de forma correta, tá, pessoal? Nesse vídeo eu quero passar um overview para vocês, tá bom? Mas a gente pode preparar aí uma videoaula mais específica, mostrando inclusive com um exemplo prático, tá bom? Bom, você pode montar esses 6, digamos, MOSFETs ou 6 dispositivos de forma discreta, tá? Formando o que a gente fala que essas colunas, né? Formando aí a fase U, V e W, que é muito característico em sistemas trifásicos, ou utilizar um circuito integrado já específico, tá? Aqui no caso, pessoal, eu estou usando, eu tenho uma aplicaçãozinha aqui, eu vou mostrar para vocês na câmera, tá? Olha só, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui um drive, não sei se eu estou conseguindo mostrar, ó. Esse drive aqui, ó, é um drive da ST, que é o STGIP N3H60. Tá? Esse cara aqui, ele consegue, né, substituir aí 6 dispositivos. Então eu vou abrir aqui o datasheet dele, ó, esse cara aqui, ó. Tá? Como eu falei, o STGIP N3H60. Vocês podem estar entrando no site da ST para conferir aí outros modelos, tá? Tem outros modelos. Então, basicamente, esse cara aqui ele é uma ponte trifásica, um inversor com IGBT, tá? De 3 fases, sendo que a tensão máxima, né, de coletor emissor, para quem não conhece IGBT, né, ele é uma mistura, vamos falar de uma forma bem superficial, é uma mistura de MOSFET com um transistor, né, um transistor com base isolada. Você vai ter lá o seu coletor emissor, uma tensão de ruptura, né, igual a 600 volts e uma corrente máxima de coletor de 3 amperes, tá bom? A potência, obviamente, que não é 1.800 watts aqui, tá? Porque nunca vou ter 600 volts ao mesmo tempo que passar as 3 amperes. É como os dispositivos eles trabalham ora saturado, ora no corte, né? Eles não trabalham na região linear, e sim na região de saturação e corte. Ou você vai ter os 600 volts, ou você vai ter os 3 amperes, tá bom?
é necessário com que seja feito aqui uma análise no datasheet, de modo que vocês consigam, então, ver a máxima potência, tá, para cada tipo de drive, tá bom? Aqui a gente tem um esquemático simplificado, tá, de como é que é o chip internamente. A gente pode observar aqui os 6 transistores, tá? Esse aqui mais embaixo, ó, pessoal, esse aqui mais embaixo é o U, do meio aqui é o V, e aqui mais em cima é o W. Então, a gente teria aqui o V e W, tá? Que mais, então, pessoal? Veja bem, aqui a gente vai ter, para a gente poder acionar esse cara aqui, né? Esses MOSFETs, internamente tem um drive aqui que vai ser utilizado para você gerar as tensões necessárias, né, nas bases ou nos gates dos dispositivos, tá? Na base, no caso de um IGBT, ou no gate, no caso de um MOSFET, tá bom? E desse lado, pessoal, a gente vai ter apenas as ligações para o dispositivo que está controlando, no caso aí um microcontrolador, tá bom? Pessoal, como eu falei, é possível com que você faça aí essa montagem de forma discreta. Então, para isso, você vai ter que ter os seus dispositivos, né, que você vai escolher de acordo com a potência da tua carga, do teu motor. E esses caras aqui, ó, esses CIs, né, que estão, na verdade, internamente no encapsulamento desse drive, você pode também estar utilizando discretamente, tá? Que é o caso aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo, que é o caso desse aqui, ó, o Half Bridge Drive, tá? E nesse exemplo aqui a gente tem o IR2104, tá? A gente pode ver que ele trabalha aqui com 2 dispositivos, tá? Então, é muito interessante observar como é que funciona esse drive, né? Até porque você pode utilizar o conhecimento para depois você aplicar isso lá no drive completo, tá? Então, o que esse cara ele tem? Tem uma alimentação, tem um comum aqui que vai ser o GND, tá? Vai ter uma tensão de saída aqui, que é o boost, tá? Essa tensão de saída ela é previamente alimentada pela própria tensão de alimentação, e veja que a gente tem aqui, ó, um capacitor, que também é chamado de capacitor de boost, tá? Por quê? Para eu poder, muito importante esse momento, tá, pessoal? Para eu poder acionar qualquer um desses dispositivos, seja o de cima ou seja de baixo, é necessário com que eu tenha uma tensão, nesse caso aqui, de gate em relação ao source, de aproximadamente 10, 12 volts, tá? E tanto aqui no MOSFET de cima, como no MOSFET de baixo. Só que o source do MOSFET de baixo, ele está no GND. Então, a tensão de gate desse cara aqui, ele tem que estar por volta de 10 volts, tá? Só que no caso do MOSFET de cima, o gate aqui, ele tem que estar 10 volts acima da tensão de source. Só que a tensão de source é a tensão que está na minha carga. Então, vamos supor que eu tiver aqui com uma tensão de, vamos chutar um valor de 50 volts, é necessário com que a tensão de gate desse MOSFET aqui acima esteja em 60 volts. Tá? Como é que eu vou fazer, como é que o drive ele vai gerar essa tensão de 10 volts acima? É justamente através desse capacitor aqui de boost. Então, como é que eu faço isso daqui? Eu, primeiro, é obrigatório com que esse dispositivo de baixo, tá, o low que a gente fala aqui, né, ele seja ligado previamente. Então, primeiro ligo ele. Uma vez que eu ligo, a tensão de dreno vai para o GND e esse capacitor, através desse diodo, é carregado com a tensão de VCC, tá? Que normalmente é em torno de 10 a 15 volts. Tá? Então, vai ficar carregado esse capacitor com esse valor. Tá? E uma vez feito isso, eu abro, então, né, coloco esse MOSFET de baixo na opção de cortado e aciono o MOSFET de cima. Nesse momento, ele vai pegar essa tensão de boost e internamente vai ligar e vai sair essa tensão, né, que é 10 volts, 12 volts, acima dessa tensão da carga, porque ela foi previamente carregada no momento que eu liguei o MOSFET de baixo.
tá? Então, não adianta você primeiro ligar esse MOSFET de cima sem previamente ter ligado o MOSFET de baixo, com o intuito, né, de carregar a tensão aqui desse capacitor de boost, tá? Mais algum detalhe aqui, eu tenho aqui o caso do SD, tá? Que é o shutdown, que eu posso colocar o dispositivo no modo de baixo consumo e, obviamente, que ele vai desligar os dois MOSFETs, tá bom? Então, esse é um exemplo, tá? Mas esse conhecimento, essa técnica, ela é utilizada aí nos dispositivos, nesse dispositivo aqui, tá? Com alguma ligeira diferença, beleza? Deixa eu ver se eu consigo mostrar algumas características, ó. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, deixa eu ver se eu consigo girar isso aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo de aplicação, né, ó, um motor, tá? Veja que o capacitor de boost, ó, é colocado nesse caso, né, ó, eu não falei lá do chip, né, que é colocado aqui, ó, né, esse capacitor aqui, ó. Então, no caso desse STJIP, a gente tem aqui externamente 3 capacitores para cada um desses drives internos, tá? E veja que interessante, aqui embaixo, a gente pode observar que todas as saídas, né, source do meu dispositivo é conectado aqui num resistor shunt, ó, tá? E esse resistor shunt, ele vai para o microcontrolador para justamente indicar uma sobrecorrente. Tá? Então eu tenho meu microcontrolador aqui. Aqui eu posso colocar um circuito com amplificador operacional, ou até mesmo, se o microcontrolador for um microcontrolador bem rápido, eu consigo colocar isso dentro de um conversor analógico digital, para eu poder verificar se alguma das fases está sobrecorrente. Tá bom? Então esse é um exemplo. Aqui eu tenho, pessoal, um esquemático no CAD-IGO desse STJIP que eu trabalhei aqui, ó. Tá? Então, eu tenho, veja que é o circuito aqui de shunt. Nesse caso, eu fiz uma pequena modificação, tá? Eu somo todos eles num shunt só. E aqui eu tenho o circuito, tá? Com um 74HC08, que faz digamos assim, a modulação no PWM para trabalhar aqui com o drive, tá? Então eu jogo aqui no sinal do drive, tanto para poder habilitar aquele MOSFET, como também para ajustar a velocidade do motor, utilizando um PWM aqui na saída do microcontrolador, tá bom? Então esse é um exemplo. Que mais aqui? A gente tem esse cara aqui, que é um outro que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, que é justamente esse datasheet aqui, tá? Esse cara já é 8 amperes, 600 volts, tá? Esse cara é o STG IF5CH60, tá? E para finalizar, pessoal, eu tenho aquele que eu estou utilizando agora, que é esse cara aqui, ó, que é o da Silan, tá? Que é o SD02M50 DAS, tá bom? Esse cara aqui, que também é um drivezinho, a gente pode observar, tá? Tem aqui os MOSFETs, tem aquele circuito drive e tem o diodinho, né? E eu tenho que colocar a mesma coisa, o capacitor. Esse cara aqui, ele é de 500 volts para 2 amperes. Beleza, pessoal? Então, se você quer que a gente faça um vídeo mais detalhado, com aplicações práticas, comenta aí embaixo no vídeo, né, que você quer ver mais circuitos, mais aplicações envolvendo esses tipos de drive. Beleza, pessoal? É isso aí, aguardo vocês aí no próximo vídeo.